Qual o legado que você gostaria de deixar? O que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Legal? Isso é imprescindível, porque isso vai levar vocês depois a vocês construírem a missão de vocês. Mas qual é o legado que você gostaria que deixasse? Isso também está atrelado ao quê? Aquele processo do mapa de negócio que você está fazendo. Você está pegando o seu mapa de negócio, construindo isso aqui com ele. Certo? Então você vai começar a fazer o seguinte: olha, peraí, eu estou pegando ali, já estou analisando o meu cliente e estou construindo com o meu cliente o que realmente ele quer. Qual o legado que eu quero deixar para esse cara? Será que bate mesmo com o que é o perfil desse cliente? Se não bate, como que eu vou resolver isso? Porque esse cliente quer ouvir o quê? Que legado que eu quero que ele fale de mim? Só para ficar assim, né, tem uma brincadeira muito interessante nisso. Na verdade, acaba sendo uma piada, né? Eu às vezes faço isso quando eu estou formatando a missão. Eu falo assim: olha, qual o legado que você gostaria de deixar? E eu falo assim, para ficar mais fácil, quando você estiver ali no seu enterro, o que vocês gostariam que as pessoas falassem quando estivessem olhando você no caixão? Mais ou menos por aí, sabe? Aí teve um que levantou a mão e falou: eu gostaria de falar assim, ele está mexendo, né? Ou seja, fazer uma identificação que ele estava mexendo. Essa é o legado. Ou seja, o que você gostaria que as pessoas estivessem falando de você ali naquele exato momento. Ou seja, claro que eu não quero que esteja isso quando você faltar aqui com a gente, mas sim quando você estiver construindo isso junto com a gente. Então, fazer com que eles pensem e reflitam com relação a você. Tá? O que eles vão dizer de você? Qual que é o legado que você gostaria de deixar? O que você gostaria que contasse a história de você? Qual a história que gostaria que contasse de você? O que realmente você gostaria que essas pessoas falassem de você? Isso você está criando o quê? Está criando valor e buscando o quê? O significado do benefício do seu negócio agora. Nós estamos buscando qual que é essa parte aqui que eu vou criar esse benefício que eu vou mostrar para o cliente. Qual a diferença que queremos fazer? E aí tem várias diferenças, tá, gente? Vou voltar no legado e voltar a cada diferença. Essas diferenças pode ser o seguinte: pode ser social. Eu posso ser uma empresa, ser lembrada por um projeto social. Posso ser uma empresa que preocupa com o meio ambiente, que preocupa com o bairro, certo? Qual é a diferença que queremos fazer? É o preço? Eu não estou preocupado com as outras coisas? Não. É o serviço? Qual é a diferença que eu quero fazer diante das pessoas? Que as pessoas olhem e falem assim: ele é diferente por causa disso. Esse local é diferente por causa disso. Comodidade? Sensações? Qual a diferença que queremos fazer? Qual é a diferença que queremos fazer? Muito legal, né? Por exemplo, tem uma coisa que vocês devem já ter percebido comigo, né? As pessoas falam: aí um dia eu botei nas redes sociais uma foto minha séria. Eu falei: não tem nada a ver com você. Porque as pessoas veem eu o quê? Sorrindo. Então, ou seja, é uma coisa que já manda mensagem. Então, ou seja, essa mensagem, qual é a mensagem que você manda? Qual o legado que você deixa? Eu até falo, o legado que eu tenho, que eu falo até com meus meninos, eu falo: não tem herança para deixar para vocês não. Vou deixar para vocês um legado. As minhas meninas estão até aqui, elas estão olhando até assim: não vai deixar nada, né? Mas, ou seja, eu vou deixar para elas, para que qualquer uma delas que chegue na padaria de vocês, e vocês falam: não, você é filho do Ederson, vem cá. Eu vou te ajudar. Porque ele um dia me ajudou. Você compreendeu? Isso é um legado. O que eu estou fazendo para que isso volte para mim? Então, isso é uma coisa importante da gente deixar. E aí, às vezes não é claro. Lembra quando eu falei com vocês aí em Belo Horizonte, eu estava até conversando com ele, o Itamar, da Dona Conceição, do restaurante Dona Conceição. Quando eu contei aquela história, eu até falei com ele que eu contei para vocês essa história. Qual o legado que ele deixa da Dona Conceição?
Então, ou seja, esse legado da Dona Conceição é que você precisa deixar. Qual é esse legado que você deixa? Qual é? Que quando as pessoas, na sua ausência, elas falam de você. Aí é o mão de vaca? É o brigador? Ou falam, não, o cara é amigo demais. Entenda, tá, gente? Ser justo é importante nesse momento. Se você escutar o áudio lá no princípio, no primeiro áudio, se você gosta de mel, não chute não chute a colmeia. Então você precisa o quê? Cuidar da colmeia. Se você gosta de flores, cuide do jardim. E assim a gente vai cuidando para que a gente atraia as pessoas para o nosso legado. Outros exemplos. Madre Teresa de Calcutá. Foi uma pessoa que ela tinha um legado, ela levou e vendeu aquilo. E aí, você tem várias histórias de vários líderes que levantaram a bandeira e as pessoas seguiram. O que as pessoas seguem com você é aquilo que você acredita. O tempo. É aquilo que vocês acreditam. Então, seja, qual é o legado que você está deixando? Qual é realmente aquilo que as pessoas estão identificando com você? Isso é importante para mim. Entendeu? E isso é importante para o seu cliente. E isso é importante para o funcionário. Então, ou seja, começa a mostrar isso aí. Beleza? Você pode falar isso, né? Qual é a diferença que queremos fazer? Você pode falar, poxa vida, se eu entendi a sua pergunta aqui, Fabiano, por exemplo, eu sou um que sou prestador de serviço, então isso pode ser uma diferença de antes do outro produtivo, pode ser. Mas se a gente for mais específico, qual é a diferença minha de antes? É o estacionamento, é que o meu cliente aqui, ele tem uma musiquinha ambiente, ele tem um violino de vez em quando tocando para ele aqui, ele tem uma degustação que agora já não está podendo fazer, mas tem uma degustação. Você compreendeu? Você vai fazendo as suas diferenças, relacionando com quem? Com a sua equipe. Isso é importante, mas é bom você pensar, levar junto com ele. Isso aqui é mais para vocês compreenderem que é o quê? Os caminhos para vocês começar a comunicar. Nós vamos falar disso mais nesse encontro e no outro encontro, tá? Qual que é os caminhos que a gente precisa para comunicar? Quais os canais? Nós vamos falar muito disso, mas eu quero falar para vocês aqui o que vocês vão usar, tá? Vocês vão começar a usar dentro dos meios de comunicações que vocês têm. Se você assistiu no bate-papo lá que eu fiz com a Paula, né? Paula Martins, que não está presente hoje na nossa sala, mas a Paula, nós conversamos um pouco sobre as mídias digitais, o marketing digital, né? E se você não assistiu, é só clicar naquele link lá, você vai lá assistir. E faz um comentário lá pra gente, tá? É bom pra mim, faz um comentário, gostei, parabéns, Paula, ou se não, ficou horrível, não tem problema. For fazer comentário ruim, não faz não. Só faz se for bom mesmo, tá? Brincadeira. Vá lá, comenta, faz alguma pergunta, isso ajuda pra gente também nas redes sociais. Mas vamos lá, quais os caminhos pra gente comunicar, tá bom? Existe uma técnica que eu já estou até dizendo para você, que é a persuasão. Essas técnicas de persuasão, você utiliza ela, baseado em quê? Em atalhos que a pessoa vai fazer a decisão da pessoa. Vocês devem já ter visto falar muito disso, é desse livro aqui do Robert Cialdini. Esse livro aqui, ó, quem gosta de ler, Armas da Persuasão. Armas da Persuasão. Esse livro, ele ensina várias técnicas de persuasão. Aí você vai, persuasão é passar os outros para trás. Não, não é não. É isso mesmo que eu estou falando com você, só que você está tendo consciência disso, é aplicado o tempo todo. E você vai começar a praticar isso aí. O que você vai fazer? O caminho para comunicar que você vai utilizar são técnicas que eu quero que você baseie em atalhos, para as pessoas pensarem. Esse cara estudou, eles fizeram sobre o cérebro triuno, né? Que era o quê? Que nós tínhamos o cérebro dividido em 3 partes. E esse cérebro dividido em 3 partes, existem aquelas decisões que é feito. Não vou entrar tanto nesse detalhe para não agarrar com o tempo aqui. Mas, ou seja, já foi pesquisado que nós fazemos decisões muito rápido. Por isso que o Ricardo Eletro trabalha naquilo que vocês já viram falar. É só hoje, é só hoje, é só hoje. Aquilo é um gatilho mental, que é falado, que a arma da persuasão utiliza. Ou seja, faz com que as pessoas prestem atenção
e pode tomar ação, certo? Faz que as pessoas prestem atenção e tomem ação. Então, todos os seus clientes, aquele Rafael que eu fiz lá com vocês, diante de todo aquele legado, vocês vão começar a utilizar dos caminhos para quê? Para você comunicar com as pessoas utilizando sobre essas armas da persuasão que eu estou falando com você. Eu vou ensinar algumas aqui, é importante vocês anotarem essas armas da persuasão e aplicarem nela. Primeiro que eu quero que vocês aprendam é o quê? História. Primeiro gatilho que todo mundo gosta, esse é um gatilho poderoso, chama história. As pessoas adoram ouvir histórias. Eu vejo minhas filhas, quando elas estão aqui na sala, e aí eu contava para elas histórias, quando eu era pequeno. Mas eu errava as histórias de propósito. Elas falavam, não, pai, não tem nada a ver, você está errando. Eu contava assim, da Rapunzel, e de repente eu já pulava para os 3 porquinhos, que a Rapunzel estava, não tinha nada de Rapunzel. Então e elas adoravam as histórias, né? O meu menino, que hoje está com 14 anos, ele chegava, eu tinha que dormir contando alguma coisa para ele, cantando para ele. Então tinha essas histórias, todo mundo gosta. Meu sogro é um verdadeiro contador de história. É um cara que conta histórias e você fala, cara, não tem nem lógica que isso tenha acontecido. Eu falo que ele viveu uns 150 anos já, porque não tem lógica de ter tantas histórias. Mas as pessoas adoram conviver com ele, por quê? Para ouvir as histórias. História, gente, é um gatilho fantástico para as pessoas prestarem atenção a você. Uma prova maior disso, quem aplicou foi Jesus com as metáforas. As metáforas, as parábolas, né? Eu chamo metáforas também, que são metáforas também. As parábolas contadas por Jesus eram histórias. E se você for católico, esse final de semana teve uma história, uma parábola. E dessa parábola, que era da semente, contava pra gente. E aí você tira várias situações com relação a isso. Então, ou seja, quando você conta uma história, todo mundo adora, ela faz com que você entre nesse circuito da hipnose. As pessoas gostam de ouvir história, então ela fica atrelada com aquilo. E o mais ainda, as pessoas gostam de ouvir história de heróis. E você tem uma história de heróis que pode contar, e muitas vezes você não conta. Qual que é a história de herói? Por exemplo, a minha história de herói é que eu comecei como embalador dentro do supermercado. E aí eu olhei lá no caixa, vi que o caixa, a menina estava aprendendo, eu falei, eu posso aprender isso aqui no caixa? Eu fui aprender no caixa, depois deixa eu aprender a ser repositor. Aí um dia eu fui para dentro do açougue, aprendi dentro do açougue, aprendi na padaria, eu vi na padaria e eu fui aprendendo. A mesma coisa aconteceu isso no comercial, quando eu me apliquei nisso, na padaria a mesma coisa, ou seja, eu fiquei lá totalmente gratuito, aprendendo o que eu queria fazer. É uma história para me transformar o que é hoje. Essa é a história do herói. As pessoas adoram a história do herói. Conte a sua história. Por isso que eu vou voltar lá no Itamar, quando ele faz isso na Dona Conceição. Tem a imagem lá da mãe dele. O que ele está contando? A história. E as pessoas são atreladas à história. Adoramos a história. As histórias fazem com que a gente alimente tudo aquilo que a gente acredita naquilo. Então, quando você conheceu o Rafael, viu o seu legado, conta a história para ele. Por isso que eu falei de legado. Conta a história para ele. Conta qual a história da sua vida nesse mercado. Como começou a surgir? Como que foi o primeiro momento? Conta as histórias. E tem várias, eu tenho certeza que você tem infinitas histórias para contar. Tanto para a sua equipe, como também para a sua comunidade, que eu falo que é os seus clientes, aqueles que acreditam em você. Então, conte a sua história para o seu cliente. Conte a história para as pessoas. As pessoas querem saber, elas querem viver. Elas querem saber quem é esse personagem. Eu acho que tem que ser um pincel mais grosso, né, para vocês aí. Quem é esse personagem? Como é que surgiu? Como é que foi a história dele? Quais foram os problemas que ele teve? Quais foram as dificuldades? Acordar de madrugada, fazer aquilo, o pão que não deu certo, o enchente que... Sabe, as histórias, as pessoas adoram isso. Conta as histórias.
Tá? Qual que é a trajetória dessa pessoa que está nessa história? Qual é a trajetória? Aí tá, isso para ajudar, tá? Qual é a trajetória? O que mudou durante essa trajetória? O que mudou? Né? Porque nós começamos aqui, a historinha era assim, Thaís, estava lá no balcão, conte a história para o seu cliente. Através de cartaz, eu gosto muito das redes sociais, por isso que eu falei muito do encontro com a Paula. Ou seja, utilize as redes sociais para contar as histórias. Pega aquele cara que está há mais de 10 anos com vocês, conta a história dele com vocês. As pessoas amam isso, elas compartilham, elas estão com vocês, elas conversam isso com vocês, elas vão amar isso aí. Tá? Então, conte a história. Legal isso aí? Tranquilo para vocês? Tá, aí já está fazendo, né? Outra coisa que as pessoas gostam, um outro gatilho que é fantástico, é comunidade. Eu vou falar melhor. Grupo. Nós adoramos ficar em grupo. Isso aqui, na pandemia, está todo mundo sofrendo isso aí. Isso aqui nós adoramos. Mas tem muita gente que não gosta. Não, ele gosta do grupo. Por exemplo, meu menino não é de sair, mas está lá no grupo lá. Como é que ele chama aquele jogo dele lá? Joga LOL? LOL. Aí também eu nem sei. Esse é o grupo dele. Então ele conversa com o cara, eles falam sobre LOL, falam sobre jogo e tal. Eles estão lá. Esse é o grupo deles. Cada um tem um grupo. As pessoas adoram isso. Comunidades. Então, ou seja, se você... O que você precisa? Formar sua comunidade. E se você observar para você, as pessoas que... E isso já tem pesquisa, que 5 pessoas mais próximas de você é igual a você. Nós somos semelhança das 5 próximas de você. 5 pessoas não. 3 pessoas, amigo, ele parece com você. Já foi pesquisado isso. Eu falei errado. São 3 níveis, ou seja, o amigo do meu amigo, ele parece comigo. Pode observar. E você se assemelha a isso. Então você começa a ser daquele grupo. Vocês começam a pensar no corte de cabelo igual, vocês começam a pensar na roupa igual, vocês começam a pensar como que elas agem, onde elas frequentam, né? Ou seja, a tendência nossa do ser humano é procurar semelhantes. Então o que você precisa fazer? Fazer comunidade. E fazer com que as pessoas identifiquem com você e começam a ir. Por isso que volta lá naquilo que nós estamos construindo. Você vai construir porque as pessoas vão começar a envolver com você. É por isso que você tem que provocar. Por isso que você, dentro do seu grupo, tem que começar a provocar isso. Eu preciso provocar minha comunidade para mim. E as pessoas gostam. Tem um bate-papo do varejo, um áudio, que eu falo sobre montar... Nossa, fugiu o nome aqui. Quando a gente fala, fugiu. Conselho de clientes. Hoje não dá, inclusive é uma coisa que eu estava dentro da consultoria, da mentoria para ensinar vocês, não vou ensinar, porque não dá para fazer conselho de clientes, mas dá para fazer comunidade. Mas se vocês verem, quem faz muito isso é a Harley-Davidson, a Microsoft. A Microsoft, por exemplo, ela me oferece aqui para que eu seja o cara que dê ideias no projeto, no Word dela, no Excel dela, que quanto mais ideias, e eu entro dentro da comunidade. E aí ela começa a me dar o quê? Ó, você está recebendo isso primeiro. Vocês têm isso também dentro do celular. Você recebeu isso primeiro para testar. E você testa, assim, tá. Porque você começa, eu sou da comunidade. E você começa a comunicar com isso. Então, ou seja, forme, as pessoas são isso, semelhantes. Elas gostam de ficar ali perto de pessoas semelhantes. Então, ou seja, como que nós estamos, quem é esse grupo, qual o grupo que eu estou formando, tá? Forme esse grupo, comece a estudar isso. Nós vamos formar o nosso grupo, tá bom? E começa a comunicar com esse grupo. Mas aparece lá, a Dona Maria, que tem nada a ver. Tudo bem, gente, deixa a Dona Maria entrar lá, não tem nada a ver. Né? Ela quer estar no grupo, mas quem é o grupo seu, que é aquilo que você pensa e está desenvolvendo com eles, tá? Então é as receitas, os modelos, o formato que você está fazendo. Outro que eu gosto muito é esse aqui, ó, chamado prova social. Esse gatilho, o que esse gatilho ele faz? A gente fazia muito isso
numa loja, às vezes eu chegava numa loja e falava, com a pandemia não tem jeito, mas o cara falava, tá, né, o movimento está acontecendo. Eu falei assim, vamos fazer uma ação aqui, vamos. Aí nós convidávamos várias pessoas para ir para a padaria. Pessoas, amigos mesmo, liga para fulano, chama aí para a padaria, para vir agora. Lotava a padaria. Olha que coisa mais fascinante que acontecia. E você sabe disso que acontece com você. Você olha, tem movimento, você fala, eu vou lá. Ali é bom. Você não entra num restaurante que ele não está movimentado. Você pode até falar, não, eu gosto do restaurante. Mas você precisa ter nele uma prova social que as pessoas foram lá e gostaram. Quem trabalha muito isso é as redes sociais, com o Google mostrando se a sua padaria ganhou notinha boa, por isso que você precisa estar, o Foursquare, o Facebook. E isso é importante. Por isso que você precisa trabalhar o tempo todo que as pessoas deem nota para você. E você estimula, dá nota aí para mim. Não esquece de escrever, porque isso vira o quê? Prova social. Eu quero estar junto. Então isso é muito claro. Todas as pessoas que veem um lugar, que vê o movimento, elas falam, ali é bom, lá é gostoso. Então eu não gosto de movimento, mas aquilo te estimula. Nós temos um exemplo muito claro, vocês em Belo Horizonte têm, que é o Outback, né? Que nós fomos. Outback, nós fomos para Campinas, no Outback ficamos uma hora, né, esperando uma mesa liberar pra gente. Por uma hora esperando, mas, puxa, gatilho mental. Do quê? Da prova social. Então, ou seja, você pode até confundir um pouquinho com a escassez, né? Puxa, faltou mesmo, também se confunde com isso. Então, ou seja, prova social, tem muita gente, é bom, tem fila. Outra coisa que você pode fazer, mais de 7.285 pessoas experimentaram o meu rocambole, o rocambole da padaria. E isso é uma prova social. Mais de 6.324 pessoas aprovaram a qualidade do pão de queijo da padaria e tal. Isso é fantástico. E tem como você fazer isso. É o quê? Começar a fazer uma pesquisa, um levantamento lá junto com aí, bom, beleza, deu quanto? Já tem um número de pessoas suficiente. Então, ou seja, isso é prova social. As pessoas querem participar disso. Fala, se tem gente, porque é bom. Tá? Outro que eu gosto muito também, a escassez. Da escassez. Escassez assim mesmo, né? Com Z, né? Com escassez aqui. Isso mesmo, escassez. A escassez é aquilo que você encontra muito quando você vai reservar um hotel, né? Então o cara fala assim, já tem várias pessoas olhando. Isso é prova social. Mas aí ele fala assim, só tem uma unidade. Um quarto só. Aí você fica doido. Várias pessoas olhando, prova social. Escassez, uma unidade, eu preciso pegar. E isso funciona demais dentro da padaria. Só que a gente faz isso com uma coisa negativa. Pô, mas acabou aquela rosca. E aí foi, a padaria não fez o suficiente, é um absurdo, nós tínhamos que estar vendendo mais. Aproveita isso, meu amigo, trabalha em escassez. Está vendendo demais, essa rosca está bombando. Essa rosca é maravilhosa. Hoje nós fizemos um número muito maior do que nós fizemos antes. Então, ou seja, você trabalha ali a escassez, né? Então, a escassez está num monte de coisa. Por exemplo, eu falo com você, essa caneca aqui, quanto você compraria ela? E aí, de repente, eu falo, mas essa caneca aqui, está escrita varejo aqui, mas eu falo assim, essa caneca aqui, o Ayrton Senna, no dia do acidente que ele faleceu, ele estava usando ela, tomou água antes, né? Ou um suco, ou um café nela. Ela mudou o valor. As pessoas começam a dar valor àquilo pelo motivo da escassez, só tem essa caneca. Então, ou seja, quando você começa a trabalhar isso dentro da sua loja, o pessoal fica louco. Isso é fantástico. Esses gatilhos mentais são fantásticos. E um outro que eu gosto muito e que você trabalha muito isso, você trabalha muito na rede social, que é, e você pode trabalhar na sua padaria, né, que chama antecipação. Esse da antecipação, ele é legal. Por que esse gatilho é legal? Antecipação. Esse gatilho é legal. Esse gatilho, por que ele é legal? Porque você trabalha o que o Jornal Nacional trabalha, a série trabalha. Por exemplo, se você assistir série, você sabe disso.
O tempo todo o cara trabalha uma antecipação de você. Ele coloca com você e você fala assim, vai acontecer isso com o cara? Se você lembrar muito antigos, mais antigos aí, igual a mim mesmo, vão lembrar disso no caso do Batman. Do Batman e o Robin. Aí o Robin estava preso lá numa serra que ia cortar ele no meio. Será que vai realmente, o Robin vai se safar dessa? Será que o Batman vai chegar a tempo? E acabava a série. O desenho só ia acontecer no dia. Antecipação. Amanhã eu quero ver. Você pode trabalhar isso na padaria. Como que eu posso fazer isso? Você pode mostrar para ele, amanhã nós vamos ter a rosca tal. Só na terça-feira que tem essa rosca. Misericórdia, pô, fica doido. Além da escassez, ele fala, amanhã tem a rosca, tem. Então, ou seja, você pode fazer os caldos, pode fazer as coisas, né, no formato que você puder fazer diante dos decretos que estão aí, né, os protocolos que exigem, mas faça antecipação. Fazer esses processos com vocês. Deixa eu só falar o último para você. Reciprocidade. As pessoas adoram reciprocidade. O que é isso? Quando, antigamente, chegava lá em casa, lá na minha mãe, chegava lá as pessoas, ó dona, entendeu? Aí a mãe chegava lá. Minha mãe chegava na porta e falou, senhor, deixa eu te falar, a senhora quer ganhar um pano de prato? Ela falou, naquela época era muito assim, né? E dava um pano de prato para ela. Aí, não, muito obrigado. Pois é, senhora, nós estamos aqui. Eu posso mostrar meu catálogo para a senhora? O cérebro na hora fala assim, clip, eu tenho que agora dar o retorno para ele. É a reciprocidade. Eu tenho que retribuir. E na hora da retribuição, ele faz. Gente, isso é network, rede de relacionamento. A gente precisa fazer para o nosso cliente, para ele fazer isso para a gente.